Eu sou o observador. Através dos séculos assisti impérios se erguerem e ruírem. Vi mentiras se tornarem verdades e verdades virarem pó. Hoje não contaremos apenas a história que você conhece. Vamos viajar por datas que mudaram o curso da humanidade. Mas lembre-se, o tempo, assim como a história, pode ser moldado por mãos invisíveis. 1492, o ano em que Cristóvão Colombo cruzou o oceano e entrou para os livros de história como o homem que descobriu a América. Mas o que realmente foi descoberto? E o que foi escondido? 3 embarcações, um destino incerto, uma missão financiada pela coroa espanhola. Mas há algo estranho em todo esse enredo. Colombo acreditava ter chegado às Índias. Nunca mencionou o termo América. Nunca soube que havia descoberto um novo continente. Então, por que seus mapas eram tão precisos? Como explicar o conhecimento detalhado de rotas, correntes marítimas e estrelas? Seria possível que Colombo já soubesse o que encontraria? O mapa de Piri Reis, criado em 1513, mostra partes da América do Sul com detalhes que só seriam conhecidos séculos depois. Mas há registros ainda mais antigos, mapas de navegadores chineses, desenhos de supostos templários e inscrições vikings, tudo apontando para uma presença anterior à de Colombo. Colombo não chegou a uma terra vazia. Encontrou civilizações avançadas, com estruturas imensas, calendários precisos e lendas sobre deuses vindos do céu. Maia, asteca, taíno, povos com conhecimento astronômico e espiritual que desafiava a lógica da Europa medieval. Por que essa riqueza cultural foi chamada de selvageria? Por que templos foram destruídos e livros sagrados queimados? 1492 marca o início da conquista, sim, mas talvez também o início de um encobrimento em escala global. O conhecimento dessas civilizações foi sistematicamente apagado, e em seu lugar, impuseram uma nova narrativa, uma que beneficiava os conquistadores, e apagava qualquer vestígio de um passado que não podia ser explicado. O que Colombo encontrou talvez fosse mais do que terras. Talvez ele tenha encontrado vestígios de algo anterior. Um elo perdido entre deuses e homens, entre estrelas e pedras, entre o que somos e o que esquecemos. E isso jamais poderia ser contado. Prepare-se, a próxima data é ainda mais obscura. A história não é apenas uma sequência de fatos, é uma sombra viva que molda o presente, mesmo quando ninguém a vê. E hoje te levo até o ano de 1776. Enquanto impérios desmoronavam em silêncio, algo novo nascia. Uma nação que mudaria o rumo do mundo, os Estados Unidos da América. Mas será que essa independência foi realmente uma libertação? 4 de julho de 1776, 13 colônias britânicas declaram independência. O mundo via aquilo como um ato de coragem, mas havia mais coisas escritas nas entrelinhas da história. Por trás das assinaturas da Declaração da Independência, nomes como George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, todos homens influentes, todos ligados a uma mesma sociedade, a maçonaria. Você já viu este símbolo? O olho que tudo vê sobre uma pirâmide inacabada. Ele está no verso da nota de $1.
Muitos acreditam que representa a vigilância divina. Outros dizem que é o selo do poder oculto, a marca da elite que realmente controla as decisões por trás dos líderes, dos bancos e das guerras. Foi também em 1776 que, coincidentemente, surgiu uma outra organização, os Illuminati da Baviera. Será coincidência que no mesmo ano, uma nova república surge com símbolos semelhantes, ou tudo fazia parte de um plano maior? A independência americana deu início a um novo tipo de império, não baseado apenas em território, mas em ideias, em controle invisível, em influência global. Com o tempo, essa jovem nação se tornaria uma superpotência, decidindo quem vive, quem governa, quem domina e quem desaparece. Foi realmente um ato de liberdade ou o nascimento de uma nova prisão, desta vez invisível aos olhos? A resposta está nas entrelinhas, mas poucos sabem lê-las. Nos vemos na próxima data esquecida. Nem todo abalo começa com um estrondo. Alguns começam com fome. Outros com silêncio, com um olhar distante sobre um pão que não existe mais. – 1789, França. Um império de excessos, erguido sobre a espinha de um povo cansado. Enquanto a nobreza dançava sob lustres de cristal, camponeses enterravam filhos em valas rasas. O contraste era gritante e a revolução inevitável. Maria Antonieta dizia que comam brioches. Talvez nunca tenha dito, mas a frase ficou como uma cicatriz. A Bastilha caiu, sim, uma prisão, mas também um símbolo. Naquele dia, a multidão não libertou apenas prisioneiros, libertou a raiva contida, o sangue represado por séculos. A revolução prometia liberdade, mas liberdade, quando vem carregada de vingança, é como um rio que arrasta tudo. A guilhotina se tornou o novo altar, Robespierre seu sumo sacerdote, e o terror, o novo dogma. Nomes viraram números. A cabeça rolava antes da sentença esfriar. O medo mudou de dono, mas nunca desapareceu. Não foi apenas o rei que caiu, foi o tempo. Criaram um novo calendário, nomearam os dias, redesenharam os meses, apagaram os santos. A razão virou divindade, e até os deuses foram guilhotinados. Mas por trás da fumaça haviam mãos invisíveis. Sociedades secretas, forças maiores, ou apenas homens aproveitando o caos para moldar um novo mundo? O mundo nunca mais seria o mesmo. O rei perdeu a cabeça. Mas e o povo? Será que encontrou a sua? Algumas quedas são silenciosas. Não há tiros, nem explosões. Apenas o som de uma pena, assinando o fim de um império. 1889. Brasil. O dia em que o trono virou cadeira vazia e a monarquia virou memória. Dom Pedro II. Um imperador cansado, educado, admirado até pelos adversários. Mas o tempo era outro. Após abolir a escravidão em 1888, sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea.
Foi o fim da escravidão e o começo do fim para o império. A elite que lucrava com o trabalho forçado virou-se contra a coroa. Silenciosamente começaram a financiar um novo sonho, o da República. E foi assim que no dia 15 de novembro, um homem doente e relutante, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República, quase por acaso. Não houve guerra, nem batalhas sangrentas. Foi um golpe, quase educado. O povo não entendeu, não participou. A maioria nem sabia o que era uma república. Mas os símbolos mudaram. A bandeira ganhou estrelas. O lema positivista apareceu. A monarquia desapareceu, sem despedidas. Ordem e progresso. Palavras inspiradas em uma filosofia francesa, o positivismo de Auguste Comte. Mas será que foi apenas filosofia? Ou o Brasil foi redesenhado por mãos que vinham de fora? O novo regime herdou o velho país, mas com outra máscara. Foi uma revolução, sem povo. Um novo sistema, sem escolha popular. Uma data celebrada, mas pouco compreendida. Há momentos em que o tempo estremece, em que a humanidade não apenas escreve, mas rasga violentamente as páginas da própria história. 1914. A Europa fervia em tensões, alianças, orgulho e ressentimentos. Bastou uma faísca para incendiar o continente. O assassinato de um arquiduque, Franz Ferdinand, foi o estopim. Mas o barril já estava armado há anos. O que se seguiu foi mais do que guerra, foi um colapso de civilizações. Mais de 30 países mergulharam em um conflito jamais visto. Trilhões de balas, milhões de corpos, barro, trincheiras, gás venenoso. O planeta inteiro prendeu a respiração. Foi durante esses anos que o mundo conheceu o verdadeiro significado da palavra moderno. Armamento químico, metralhadoras, bombardeios aéreos. A guerra deixou de ser duelo de honra para se tornar uma fábrica de morte. 1918. Quando os canhões silenciaram, nada mais era igual. Impérios milenares ruíram. O austro-húngaro, o otomano, o russo, tudo desmoronou. A guerra terminou, mas suas sombras persistiriam por décadas. Ela foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas a verdade é que ela foi apenas o ensaio para algo ainda mais sombrio. Quando as armas silenciaram em 1918, muitos acreditaram que o mundo estava a salvo. Mas a paz não passava de uma ilusão, uma calmaria fabricada por cifras, promessas e papéis assinados por mãos gananciosas. E então veio 1929, o dia em que a economia global simplesmente caiu.
Em 24 de outubro, uma quinta-feira, a Bolsa de Valores de Nova York começou a despencar. Investidores em pânico, linhas telefônicas congestionadas, um caos que se espalhou como um vírus invisível, rompendo fronteiras e derretendo fortunas. Homens pulavam de janelas, bancos fechavam suas portas, famílias inteiras perdiam tudo, a fome bateu nas grandes cidades, e o que começou como uma crise americana contaminou o planeta inteiro. A economia, essa entidade invisível que domina nossas vidas, mostrou seu rosto, e ele era frio, impiedoso, faminto. Mas o pior não foi apenas o colapso financeiro, foi o que ele permitiu nascer. Em meio ao desespero, novas ideologias tomaram forma, ditadores encontraram brechas, e os tambores de uma nova guerra começaram a ecoar ao longe. Após anos de tensão, feridas mal fechadas e discursos inflamados, o mundo assistiu a um novo eclipse da razão. Em 1º de setembro, a Alemanha nazista atravessa as fronteiras da Polônia, sem aviso, sem piedade. Em poucos dias, o planeta estava em guerra mais uma vez. Mas desta vez era diferente. Esta não seria apenas uma guerra entre soldados, esta seria uma guerra contra a humanidade. O avanço do Terceiro Reich foi rápido. A Europa, enfraquecida e dividida, cedeu. França, Bélgica, Países Baixos, um a um, caíram. O Reino Unido resistia como um farol solitário. Enquanto isso, no leste, a União Soviética se preparava, e o Japão expandia sua força pelo Pacífico, devastando a China e ilhas vizinhas. Essa foi a guerra da tecnologia, dos tanques e dos caças, do radar, da propaganda, da espionagem e da destruição total. Mas acima de tudo, foi a guerra da barbárie institucionalizada. Foi quando o mundo conheceu Auschwitz, Dachau, Treblinka. Foi quando milhões de inocentes, entre judeus, ciganos, deficientes, dissidentes e tantos outros, foram marcados para morrer. Não em batalhas, mas em fábricas de extermínio. Os nazistas não apenas matavam, eles organizavam a morte, cronometravam o sofrimento, padronizavam a dor, e o resto do mundo demorou a reagir. Em 1941, após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entram no conflito. E agora, o mundo inteiro estava em guerra. África, Pacífico, Ártico, Europa, Ásia, nenhum continente foi poupado. Em 1945, após 6 anos de um inferno sem nome, a guerra chegou ao fim. Mas ela não acabou com honra. Acabou com cogumelos atômicos. Hiroshima, Nagasaki,
Em segundos, cidades inteiras foram vaporizadas. Crianças, mães, velhos, sombras marcadas no concreto, como testemunhas eternas de uma decisão tomada no silêncio de uma sala fechada. Quando o último tiro foi disparado, mais de 70 milhões de vidas haviam sido perdidas. A maior tragédia da história humana e, ironicamente, o nascimento de uma nova era. A era da Guerra Fria, da espionagem, da corrida armamentista e do medo. Porque, embora a guerra tenha terminado, o mundo jamais voltou a ser o mesmo. O mundo respirava os ecos da guerra recém-terminada, mas, enquanto os olhos se voltavam para a reconstrução, algo caiu do céu. Em uma fazenda nos arredores de Roswell, Novo México, destroços metálicos foram encontrados por um fazendeiro. O exército chegou rápido demais. No primeiro comunicado, confirmaram: recuperamos um disco voador. Horas depois, a versão mudou. Era apenas um balão meteorológico. E o silêncio caiu como uma cortina sobre o deserto. A verdade foi enterrada, ou melhor, ocultada. Mas ali, naquele momento, em julho de 1947, nasceu algo maior. Não apenas um mistério. Nasceu o mito moderno dos OVNIs. Nasceu a desconfiança, a ideia de que o governo não conta tudo. E no mesmo ano, quase como se fosse parte do roteiro, a CIA foi oficialmente criada. Uma organização secreta, invisível, com olhos em todos os cantos, inclusive no céu. A partir dali, relatos de objetos voadores não identificados se multiplicaram. Relatórios sumiam, testemunhas eram desacreditadas e a cortina de fumaça só se adensava. Roswell não foi apenas um evento, foi o início de uma nova era. A era onde a verdade pode estar lá fora, mas o silêncio está logo aqui, entre nós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 22 de novembro de 1963. O mundo ainda parecia acreditar em heróis, em líderes que poderiam mudar o curso da história. Mas às 12h30 da tarde, em Dallas, Texas, tudo mudou. Três tiros. A cidade congelou. O presidente, John Fitzgerald Kennedy, estava morto. Oficialmente, a culpa caiu sobre um homem, Lee Harvey Oswald, um atirador solitário, disseram. Mas o mundo não engoliu tão fácil. 2 dias depois, Oswald foi morto, em público, em rede nacional, sem julgamento, sem respostas. Filmagens amadoras, inconsistências nos depoimentos, lacunas no relatório oficial
e o nascimento de uma das maiores feridas da história americana. E se não foi apenas um homem? A máfia, a CIA, a Guerra Fria, a indústria armamentista, Cuba, os soviéticos. As teorias não param, porque talvez não sejam apenas teorias. Kennedy não foi apenas assassinado, ele foi silenciado. E naquele silêncio, nasceu o ruído que até hoje nos persegue, a certeza de que há peças que jamais se encaixarão. Eleven, 10, 9, 8, ignition sequence start. Engines armed. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear. And we have a roll program. Roger. You have good thrust on all 5 engines. Train Zoro, roll complete. Roger. And we have a pitch program. Roger. And we're getting a picture on the TV. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. And step off the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. One priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Thank you, Mr. President. 20 de julho de 1969. Um momento que redefiniu o que era possível. Pela primeira vez, a humanidade deixava sua marca fora da Terra. Neil Armstrong, o comandante da missão Apollo 11, desceu pela escada do módulo lunar e disse ao mundo: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. O planeta inteiro assistiu, com olhos arregalados e corações acelerados. Pela televisão, pelo rádio, em salas escuras e praças lotadas, a Lua finalmente era alcançada. Mas não demorou muito para surgirem as sombras, filmagens questionadas, bandeiras tremulando sem vento, reflexos sem fonte, estúdios, encenações, Guerra Fria disfarçada de conquista. Teorias surgiram e persistem até hoje. Alguns juram, o homem jamais esteve lá. Outros, com mais sutileza, perguntam, por que nunca mais voltamos com a mesma glória? A missão foi um marco, um divisor de eras, tecnologia, engenhosidade, coragem, mas também um espelho para nossas maiores dúvidas. Se tocamos o céu, por que ainda tropeçamos na terra? Em 15 de agosto de 1971, uma mudança invisível sacudiu os alicerces do mundo moderno. Naquela noite, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, apareceu na televisão nacional com um anúncio inesperado. O dólar norte-americano deixaria de ser lastreado em ouro. Assim, com uma canetada, a maior economia do planeta rompia o elo com um metal precioso que dava valor real ao seu dinheiro. Era o fim do chamado Acordo de Bretton Woods, criado em 1944, onde as principais moedas do mundo eram atreladas ao dólar, e o dólar ao ouro. Durante décadas, a promessa era simples. Cada dólar emitido tinha um equivalente guardado em ouro. Era estabilidade, confiança, mas isso acabou.
Nixon chamou aquilo de medida temporária, mas o temporário virou permanente. A partir dali, o dinheiro não precisava mais de valor real, bastava confiança e impressão. O que antes era ouro sólido, agora era apenas papel. Com o fim do padrão ouro, os governos ganharam o poder de criar dinheiro do nada, inflando dívidas, mercados e bolhas. As engrenagens do mundo nunca mais seriam as mesmas. 1971 foi o ponto de ruptura silencioso, o início de um novo capítulo e talvez o começo da instabilidade que vivemos até hoje. Durante 28 anos, um muro separou famílias, sonhos e ideologias. Berlim, a cidade símbolo da Guerra Fria. De um lado, a promessa do Ocidente, do outro, o controle do Oriente. A linha que dividia a capital alemã representava muito mais do que fronteiras físicas. Ela era o reflexo de um mundo polarizado, vivendo sob a constante ameaça de destruição nuclear. Mas o mundo começava a mudar. O povo do leste já não aguentava mais. A pressão popular cresceu. As revoluções varriam o bloco soviético. E então, em 9 de novembro de 1989, veio o impensável. O Muro de Berlim caiu, não por bombas, não por tanques, mas pelas mãos do próprio povo, cansado de ser silenciado. Naquela noite, o mundo assistiu, em lágrimas e incredulidade, o fim simbólico da Guerra Fria, e com ele, um dos maiores muros da história humana desmoronou. No final da década de 1990, enquanto o mundo celebrava a chegada do novo milênio, algo sombrio se espalhava pelos bastidores. Era chamado de bug do milênio ou simplesmente Y2K. A falha? Simples, mas assustadora. Muitos sistemas de computador haviam sido programados para registrar apenas os 2 últimos dígitos do ano. 99 significava 1999. Mas o que aconteceria quando virasse 00? Os especialistas temiam o pior. Falhas em bancos, hospitais, aeroportos, usinas nucleares descontroladas, sistemas militares ativados por engano. O medo se espalhou como um vírus silencioso. Governos investiram bilhões em atualizações de código. Empresas revisaram sistemas inteiros. Analistas alertavam. O mundo poderia parar à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1999. Chegou o momento. O mundo prendeu a respiração. 0 horas. Ano 2000. Porém, nada aconteceu. Não houve caos, a internet não caiu, os aviões não despencaram e o planeta continuou girando.
Mas o que ficou foi a lição. Estávamos, e ainda estamos, à mercê da tecnologia que criamos. Um simples erro de código poderia ter nos levado ao colapso. Foi uma manhã comum até que o mundo mudou. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram alvo do ataque mais devastador já ocorrido em seu território. 4 aviões comerciais foram sequestrados. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas no coração do centro financeiro de Nova York. Outro colidiu com o Pentágono. O último caiu em um campo na Pensilvânia. Mais de 2.900 vidas foram perdidas, e em poucas horas o mundo mergulhou no caos, no medo e na dúvida. Mas será que tudo foi exatamente como nos contaram? A versão oficial apontou o grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, como o responsável, e o governo americano respondeu com força. Veio a guerra ao terror, a invasão do Afeganistão e anos depois do Iraque. Mas com o tempo, as perguntas começaram a ecoar, algumas sem resposta até hoje. Por que os caças de interceptação não chegaram a tempo? Por que a queda das torres foi tão perfeita? E quanto ao prédio 7, que caiu horas depois, sem ter sido atingido diretamente? Engenheiros, investigadores independentes e até membros do governo questionaram. Teorias surgiram: demolição controlada, falha proposital de segurança, interesses petrolíferos e militares, e até insiders que teriam lucrado com o caos. Documentos foram censurados, relatórios omitidos, testemunhos silenciados. Não estamos aqui para dizer o que é verdade, mas para lembrar que a história tem muitas camadas e algumas permanecem enterradas. 11 de setembro não foi apenas um ataque. Foi um divisor de águas na política, na segurança global, na liberdade individual. Desde aquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. E assim como as torres caíram diante de nossos olhos, a confiança no mundo que conhecíamos também ruiu. O ano era 2008. O colapso financeiro global não foi apenas uma queda de números, foi uma queda de máscaras. Bancos centrais, grandes instituições, todos sabiam dos riscos e, mesmo assim, seguiram cavando, até que o abismo engoliu o mundo. Milhões perderam suas casas, seus empregos, sua estabilidade. Foi o fim da inocência para a economia global. E nesse mesmo ano, na sombra da ruína, nasceu algo novo, uma fagulha digital acesa por um nome misterioso: Satoshi Nakamoto. No dia 3 de janeiro de 2009,
O primeiro bloco do Bitcoin foi minerado. Gravado dentro dele uma mensagem simbólica. Era uma crítica silenciosa e o nascimento de uma revolução. Nos anos seguintes, o Bitcoin passou de experimento a obsessão, e com ele surgiram histórias tão absurdas quanto simbólicas. Em 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Hanieks trocou 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Era a primeira transação real usando a moeda. Uma brincadeira entre geeks que hoje valeria centenas de milhões de dólares. Muitos dos primeiros usuários perderam suas wallets, esquecidas em pendrives, HDs antigos e senhas trancadas, como o britânico James Howells, que em 2013 jogou fora por engano um HD com 8.000 BTC. Hoje ele tenta recuperar esse HD num lixão em Newport, no país de Gales, e com ele, bilhões em criptomoedas. De 2008 a 2010, o mundo desmoronou, mas entre os escombros nasceu um código, e com ele uma promessa: nunca mais depender dos mesmos que nos destruíram. Durante milênios, o ser humano tentou prever seu fim, mas nenhum ano despertou tanto temor quanto 2012. Para alguns, apenas uma data no calendário. Para outros, o prenúncio de um novo ciclo cósmico. O calendário maia, um dos mais precisos da antiguidade, encerrava seu ciclo em 21 de dezembro de 2012. O mundo ocidental interpretou isso como um presságio apocalíptico. Filmes, livros, teorias, todos gritavam a mesma coisa: o mundo vai acabar. Mas 2012 também foi marcado por algo menos místico e mais científico. No mesmo ano, o CERN anunciava a descoberta do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus, essencial para entendermos a massa no universo. Teóricos levantaram hipóteses bizarras. E se essa descoberta abrisse portais? E se o fim previsto pelos maias fosse simbólico? Não o fim do mundo, mas o fim de um mundo. Houve também um aumento significativo na atividade solar. Agências espaciais temiam tempestades capazes de desligar satélites e redes elétricas. Mas nada aconteceu. Ou será que aconteceu e ninguém percebeu? Alguns acreditam que em 2012 a realidade mudou discretamente, que vivemos hoje numa simulação paralela. Outras linhas do tempo teriam sido apagadas, ajustadas, e o que conhecíamos como real foi reescrito. 2012 não nos destruiu, pelo menos não visivelmente, mas marcou uma ruptura no tecido da crença coletiva. Desde então, o mundo parece diferente, mais caótico, mais acelerado, como se estivéssemos, enfim, rodando em outro código.
Era como se uma cortina tivesse sido rasgada e do outro lado não havia cenário, apenas silêncio. 2020 chegou sem pedir licença e com ele o mundo assistiu, incrédulo, ao colapso da normalidade. E 5 minutos agora, pelo horário de Brasília, o Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem agora um total de 645.771 infectados. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso, o contingente de brasileiros mortos chegou a 35.026, segundo o Ministério da Saúde do Governo do Brasil. Em um piscar de olhos, o planeta inteiro foi tomado pelo medo. Um vírus microscópico cruzou fronteiras invisíveis e lembrou à humanidade que ela não controla absolutamente nada. Covid-19 não foi apenas uma pandemia, foi um espelho. Revelou a fragilidade dos sistemas, das lideranças e das pessoas. Milhões de vidas foram perdidas. O planeta entrou em quarentena. O tempo parou, mas a tensão só crescia. Entre o isolamento e a desinformação, outra doença se espalhava: a desconfiança das vacinas, dos governos, uns dos outros. A digitalização forçada nos afastou e nos conectou ao mesmo tempo. Em questão de meses, mudamos de era. A vida tornou-se remota, a presença opcional, a verdade relativa. 2020 foi mais do que um vírus. Foi um código, uma linha de comando no sistema, uma redefinição global. Muitos chamaram 2020 de o pior ano da história recente, mas talvez tenha sido apenas o início de algo maior, algo que ainda não conseguimos compreender. Afinal, quantas versões da realidade foram sobrescritas enquanto você estava em casa, esperando tudo voltar ao normal? Você ouviu as datas. Cada número ecoou como um alarme, como se o tempo estivesse tentando nos avisar. Mas a história não é uma linha reta. Ela é um ciclo, uma espiral de eventos, repetidos com novas máscaras. Guerras, colapsos, viradas tecnológicas, pandemias. O padrão é claro. A questão é: estamos vendo demais ou vendo tarde demais? E agora paira no ar a dúvida que ninguém consegue calar: o que vem depois? Em 2025, uma capa de revista acendeu um novo alerta: um futuro controlado por dados, máquinas e poucos rostos no topo. Alguns dizem que estamos caminhando para a liberdade, outros que já atravessamos os portões do controle total. O tempo registrou as datas, mas o futuro ainda não está escrito. Ou será que está?